Esta é a nossa aula número 4 sobre processo do trabalho e a gente vai falar hoje sobre partes, procuradores, gratuidade da justiça e sobre as comissões de conciliação prévia. É uma aula importante porque, apesar de ser uma aula bastante teórica, mas é uma aula que ajuda a gente a compreender o processo como verdadeiro instrumento a serviço do direito material do trabalho. Antes da gente começar a falar sobre as partes, é muito importante que a gente fale um pouco sobre a noção de direito de ação. E para compreender o direito de ação, a gente tem que ter em mente uma primeira divisão conceitual muito importante, que é a diferença entre pretensão e ação. A pretensão é a violação do direito subjetivo. Toda vez que um direito subjetivo ele é violado, surge para aquela pessoa que era credora daquele direito subjetivo uma pretensão. E na questão trabalhista, na esfera trabalhista, a gente pode citar como exemplo disso o não pagamento de uma hora extra, por exemplo. Não pagamento de um adicional de insalubridade, não pagamento de um salário. Todas essas omissões do empregador, elas acabam virando direito subjetivo, violando o direito subjetivo dos funcionários, dos trabalhadores. E esse não pagamento dessas prestações trabalhistas gera pretensão, né? Gera pretensões para o trabalhador reclamar judicialmente essas parcelas. E como é que ele faz para reclamar judicialmente essas parcelas? Ele exerce o direito de ação. Então, o direito de ação ele tem essa característica de ser autônomo e abstrato. Ele não depende do direito material, do direito do trabalho em si que está sendo reclamado. Ele vai estar satisfeito, ele vai ser atendido desde que o Estado profira uma decisão resolvendo o mérito daquela questão, ou dando razão ao trabalhador e condenando a empresa a pagar aquela parcela, ou dando razão à empresa e dizendo que o trabalhador não tem direito àquela parcela. Toda vez que o Estado julga o mérito de uma ação, ele acolheu o direito de ação daquela pessoa que reclamou aquela pretensão perante o Poder Judiciário. Então, primeira coisa para a gente entender é a diferença entre pretensão e ação. Pretensão tem a ver com o direito subjetivo que foi violado e ação é um direito autônomo e abstrato que é exercido pela pessoa quando ela procura o Poder Judiciário para resolver essa pretensão, essa lide, que nada mais é do que a pretensão resistida. Então, a gente tem que o direito de ação ele é autônomo e abstrato. Essa classificação recebeu o nome aqui no Brasil de teoria eclética, né? Quem se aprofundou mais em processo civil lembra disso. E essas mesmas noções do direito de ação do processo civil a gente vai usar aqui para compreender também o processo do trabalho, que nada mais é, como vocês já perceberam, uma especialização do direito civil. E aí, quando a gente vai trabalhar e vai detalhar esse direito de ação, a gente chega em um conceito muito importante que são as chamadas condições da ação. Eu coloquei essa expressão condições entre aspas porque muitos doutrinadores hoje, após a entrada em vigor do CPC de 2015, entenderem que não existem mais condições da ação no direito processual brasileiro, porque essa expressão dessa forma foi suprimida lá do nosso CPC. O CPC ele trata apenas somente dos dois requisitos que sobraram dessas tais condições, que é o interesse e a legitimidade. Na época do CPC anterior, do CPC de 73, existia ainda, ao lado desses dois, interesse processual e legitimidade, existia ainda a chamada possibilidade jurídica do pedido. E essa expressão possibilidade jurídica do pedido ela foi suprimida do CPC atual e ficaram apenas a ausência de a legitimidade, né, e o interesse processual. Então essas aí seriam as condições da ação que a gente tem hoje. A doutrina mais moderna chama isso de pressupostos de validade do processo, porque eles que vão indicar como eles que vão ser exigidos para que o processo tenha uma regular tramitação. Faltando algumas dessas condições, como o próprio CPC vai dizer, o juiz ele não vai resolver o mérito, ou seja, ele vai julgar improcedente a própria ação. Então, quando
tecnicamente, quando se fala julgar improcedente a ação, só se pode dizer isso tecnicamente quando o juiz não resolve o mérito. E uma das hipóteses que ele não resolve o mérito é justamente quando faltam essas condições de ação, hoje materializadas no interesse processual e na legitimidade. Antes ainda falava-se em impossibilidade jurídica do pedido. Acho que vale a pena a gente gastar um tempinho explicando por que essa possibilidade jurídica do pedido ela foi suprimida. Veja, o legislador percebeu que quando o juiz ele analisa a possibilidade jurídica do pedido, na prática ele já está adentrando, de certa maneira, no mérito da ação. E aí, quando o juiz proferir uma decisão reconhecendo que aquele pedido que foi feito não tem pertinência dentro do ordenamento jurídico nacional, o que ele vai fazer, na verdade, vai ser julgar improcedente o pedido. Julgando improcedente o pedido, ele resolve o próprio mérito. Então, no CPC novo, achou-se melhor retirar essa possibilidade jurídica do pedido e quando o juiz verificar que realmente não existe essa plausibilidade para aqueles pedidos dentro do ordenamento jurídico, ele vai julgar a ação improcedente, ao invés de extingui-la sem resolução do mérito. E aí a gente tem hoje que situação? A gente tem ainda quais condições? A gente tem o interesse processual e a legitimidade. O interesse processual ele vai ser um binômio, né? A gente vai ter a necessidade e a adequação. É isso que o juiz vai ter que analisar quando o juiz e a própria parte, né, que o advogado, no caso, que é sempre o primeiro juiz da causa, que vai ter que analisar quando resolver propor uma demanda perante o Poder Judiciário. A demanda, a ação, né, o processo, ele tem que ser necessário. Se a parte, por qualquer outro meio, conseguir resolver aquele problema, sem precisar se socorrer do Poder Judiciário, ela deve fazer. Né? O Poder Judiciário ele tem esse caráter substitutivo, né? Quando as próprias partes não conseguem resolver o conflito, aí sim é que ele entra em ação. Então, primeiro elemento do interesse processual é a necessidade. E o segundo elemento é a adequação. Se aquele pleito que está sendo formulado naquele processo, ele é adequado à pretensão que o autor deseja. E essa adequação inclui também questões de natureza eminentemente processual, como, por exemplo, a eleição do rito correto ou do procedimento correto, se procedimento comum ou especial, enfim. Esses são detalhes que a gente vai ver aí ao longo do curso, mas você não apenas precisa necessita que o judiciário resolva o seu problema, como também tem que fazer isso da forma adequada. Né? Tem que fazer o pedido correto de acordo com a sua pretensão, aquilo que você realmente almeja. Okay? Então, interesse processual, necessidade e adequação. A legitimidade, que é a outra condição da ação, outro pressuposto de validade do processo, vai dizer respeito à pertinência subjetiva da ação. Ou seja, vai ser quando a gente vai verificar, a gente vai analisar se a parte que está pedindo aquele direito o faz em nome próprio. Porque, como regra, não é possível pleitear em juízo em nome próprio direito alheio, salvo nas hipóteses de legitimação extraordinária que a gente vai ver daqui a pouco. Então, quando a gente vai analisar o critério da legitimidade, a gente vai analisar se aquele direito que está sendo vindicado ali realmente pertence, pelo menos na análise inicial, àquela pessoa que está pleiteando. Um exemplo disso seria, por exemplo, do João, sabendo que José não recebeu o salário, resolve ir lá na Justiça do Trabalho, entrar com ação em nome próprio. Eu sou o João, assim, assado, venho apresentar a reclamação trabalhista contra a empresa tal, porque a empresa não pagou o salário de José. Então o João aí nesse caso vai ser parte legítima dessa lide, porque a pretensão que ele relatou na petição dele não diz respeito a ele. E ele não está incluído em nenhuma das hipóteses legais de legitimação extraordinária, que é quando a lei autoriza uma pessoa
a reclamar direito alheio em nome próprio, que é o que a gente vai ver agora. Toda vez que a própria pessoa reclama o próprio direito, a gente tem a legitimação ordinária, que é a regra, que é o que acontece em 99% dos casos. Mas, em alguns casos, a lei autoriza outras pessoas, que aí a gente vai chamar essas pessoas de substitutos processuais, a ingressarem com ações em nome próprio, reclamando direito alheio. O exemplo mais comum, né, que a gente tem disso na Justiça do Trabalho são os sindicatos. Né? Os sindicatos, até por força da própria Constituição Federal, lá no artigo 8º, eles têm legitimidade para substituir e para pleitear interesses dos seus trabalhadores que compõem ali a sua categoria econômica. Vai dizer aqui o artigo 8º, inciso 3 da Constituição. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive questões judiciais ou administrativas. Então, quando o STF foi interpretar esse inciso, ele entendeu que o sindicato também tinha interesse para tratar dos chamados direitos individuais homogêneos, né? E pleitear ali em nome próprio direito de algum trabalhador específico. Isso a gente chama de substituição processual aqui na Justiça do Trabalho, e se a gente for considerar o CPC, a doutrina do processo comum seria uma hipótese de legitimação extraordinária concorrente, porque o próprio trabalhador também pode entrar com essa ação, ok? Então o normal é que se tenha a legitimação ordinária, a própria pessoa procura os próprios direitos, mas excepcionalmente admite-se uma legitimação extraordinária, que é quando alguém em nome próprio, isso é muito importante, tá? A pessoa que vai entrar com a ação vai entrar em nome próprio. Então o sindicato, quando entra com a ação, ele entra como um sindicato, pleiteando o direito não dele, mas de um dos seus substituídos, de um trabalhador que compõe ali a sua base, sua categoria econômica. Okay? Então, legitimação extraordinária é pleitear direito alheio em nome próprio, que é justamente o contrário da regra da legitimidade, que é pleitear direito alheio, direito próprio, nome próprio. Ok? A gente vai aprofundando um pouco mais essa noção e vai chegar agora na ideia de parte. Né? Antes de falar sobre a parte, a gente tem que falar um pouco sobre a teoria das capacidades. O Código Civil, né, vai dizer que a capacidade civil ela começa quando? Começa com o nascimento com vida. Está lá no comecinho do Código Civil, a gente vai ter essa definição para a capacidade. Então a capacidade da pessoa natural, ela começa com o nascimento com vida. Mas, logo quando a gente nasce, a gente não pode, obviamente, praticar todos os atos, né, da nossa vida civil. Então essa capacidade essa capacidade civil, ela sofre nos nossos primeiros anos de vida alguma limitação. Né? Então por isso que a gente fala em pessoas relativamente incapazes e pessoas incapazes. Né? Porque a capacidade aí ela foi limitada. Além disso, além dessa capacidade civil, a gente tem uma outra camada, uma outra esfera de capacidade, que é a capacidade de agir ou capacidade para estar em juízo. Então, não basta apenas eu ter a capacidade civil, ou seja, não basta apenas eu poder ser titular de direitos e obrigações. Eu tenho também que ter capacidade para estar em juízo ou capacidade de agir, que essa segunda camada a gente chama de capacidade processual. O CPC, lá no artigo 70 e 71, vão definir bem o que seria essa capacidade, e no caso a incapacidade. Né? Então vai dizer o seguinte, o artigo 70, toda pessoa que se encontra no exercício de seus direitos tem capacidade para estar em juízo. E o 71 vai dizer, o incapaz será representado ou assistido por seus pais, tutor ou curador na forma da lei. Significa o que esses dois artigos? Significa que, normalmente, a esfera da capacidade civil confunde-se
com a esfera da capacidade processual. Todo mundo que está aí no pleno exercício de seus direitos vai poder agir num processo ou ser demandado no processo. Mas em alguns casos, quando a capacidade civil está limitada, a capacidade processual também vai estar limitada. Ou, em alguns outros exemplos, quando não existe a capacidade civil, mas ainda assim esses entes aí, eles são importantes, são relevantes para a nossa vida em sociedade, também nesses casos a legislação processual confere a eles capacidade processual. São os famosos exemplos da massa falida, do condomínio, enfim, a gente vai ver isso mais para frente. Então, muito importante, capacidade civil é a primeira esfera, capacidade processual normalmente se confunde com capacidade civil, mas pode exacerbá-la ou ser menor do que ela, e aí nesses casos a gente precisa fazer os ajustes. E também a gente vai ter uma terceira capacidade, que a gente vai ver daqui a pouco, que é a capacidade postulatória. Ainda sobre a capacidade processual, toda vez que a gente precisar fazer algum ajuste, ou seja, quando a capacidade civil não se confundir com a capacidade processual, a gente vai recorrer ao instituto da representação ou da assistência. Tá? Eu já vou adiantando para vocês que a CLT ela é bem menos técnica do que o CPC e ela trata tudo como representação. Se você for ler os artigos, ela vai sempre falar em representação, mas aí vocês sabem que o relativamente incapaz, por exemplo, ele não precisa ser representado, ele pode ser apenas assistido. Né? Mas a CLT não vai fazer essa distinção, todo mundo lá vai ser representado. Tá? Mas tecnicamente vocês sabem qual é a conceituação correta, a utilização correta dessas palavras. Pois bem, então, quando a gente fala de representação, a gente tem algumas situações previstas lá na nossa CLT. O trabalhador capaz ele não vai precisar dessa representação. Né? Como regra, ele está no pleno exercício de seus direitos, ou seja, sua capacidade civil confunde-se com a capacidade processual, e aí ele próprio vai poder ir lá pedir o seu direito. Diferente disso ocorre quando a gente fala do trabalhador menor. A gente sabe que no Brasil o trabalho ele é autorizado a partir dos 16 anos e a partir dos 14 também na condição de aprendiz. Esse trabalhador aí, CLT, né, a partir dos 16 anos, ele precisa da assistência dos pais quando ele vai firmar o contrato e também quando ele vai reincidir o contrato, mas não precisa ao longo do contrato. Ele pode firmar recibos de pagamento, por exemplo, sem estar assistido por seus pais. Para vir ao processo, esse trabalhador menor ele precisa estar devidamente representado. E essa regra está lá no artigo 793 da CLT. E a CLT ela traz uma lista de possíveis representantes, né, para esse trabalhador menor, que deve ser observada, inclusive nessa ordem que está aí no artigo 793. Primeiro vem os representantes legais, né, que em regra são os pais. Se não houver Procuradoria do Trabalho, se não houver o sindicato, se não houver o Ministério Público Estadual, se não houver um curador específico nomeado pelo juízo. Então, essas aí são as regras de representação do menor dentro do processo do trabalho. Esse caso é um exemplo de quando a capacidade processual não se confunde com a capacidade civil e aí é necessário fazer esse ajuste. O outro caso é quando a gente vai falar das empresas, né, e dos outros entes que, por algum motivo, precisam de representação. A empresa, como não é uma pessoa natural, é uma pessoa jurídica, ela obviamente precisa de regras aqui para que a gente saiba quem tem de fato legitimidade para representá-las. E essas regras todas estão no artigo 75 do CPC. Lá no 75 vocês vão olhar, tem uma lista, né, de todos esses casos em que não se trata de pessoa natural, ou seja, não é ela própria que representa ela mesma, e aí vai dizer quem é o responsável por representar em juízo ativa e passivamente essas pessoas. Então lá vai ter a União, o Estado, a massa falida, a herança, o espólio, a pessoa jurídica, a sociedade, enfim, a sociedade irregular também. Vai estar todo mundo lá
devidamente organizado no artigo 75. Então, nesses casos aí, a gente só vai poder dizer que a capacidade processual ela foi observada se essas pessoas todas aí comprovarem que os seus representantes, ou seja, as pessoas naturais que foram ao processo representar os interesses daquele que foi demandado, têm de fato poderes para isso, ok? E aí, no processo do trabalho, a gente tem uma situação muito específica, né, que é a questão da audiência. A gente vai ver mais para frente, vocês já devem ter uma noção disso. A gente já falou, na verdade, quando falou dos princípios, que quase tudo se resolve na audiência no processo trabalhista. Então, a audiência é um momento realmente muito importante aqui do nosso processo de trabalho. E a CLT achou por bem trazer regras específicas para a representação em audiência. Essas regras estão lá no artigo 843 da CLT e elas tratam tanto do trabalhador quanto da empresa. Então, vê só, para o trabalhador, a gente tem lá no parágrafo 2º desse artigo 843 que se por doença ou qualquer outro motivo poderoso, devidamente comprovado, não for possível ao empregado, que é o trabalhador, comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertence à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Veja que aqui não se trata exatamente de uma representação processual, porque a ação ela foi proposta, a gente imagina, né, pelo trabalhador em nome próprio, pleiteando direito próprio. O que aconteceu foi que ele não teve condições de ir para a audiência. E aí a CLT assegura que ele pode, nessa audiência, dada a importância dela, ser representado aí pelo seu colega de trabalho, né, ou pelo próprio sindicato, como diz aqui o parágrafo 2º desse artigo 843. Quando a gente fala da empresa, o que é que a CLT vai dizer? A CLT vai dizer no parágrafo 1º que o empregador, que é a empresa, geralmente, né, pode fazer-se substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos e cujas declarações obrigarão o proponente. Veja, esse parágrafo aqui deu muito problema até bem pouco tempo atrás, porque, veja, o parágrafo 1º ele não exige que esse representante do empregador seja seu funcionário. Ele não fala nisso. Qual é a única exigência que se pede para esse representante? A única exigência é que ele tenha conhecimento do fato. E aí, não sei por qual motivo, realmente nunca me aprofundei em analisar as causas históricas dessa decisão, o TST tinha uma súmula dizendo que esse preposto, esse representante da empresa, deveria ser funcionário da empresa, ou seja, deveria ter a carteira assinada ou estar incluído ali no contrato social dela, de alguma forma, para poder, de fato, a empresa estar com a sua representação ok, né? Sua representação suprida. Aí a reforma trabalhista veio agora em 2017 e resolveu essa questão, né? Ele incluiu aqui o parágrafo 3º no artigo 843 e disse que o preposto ele não precisa ser empregado da parte reclamada. Então o que é que a gente tem para a empresa hoje na audiência trabalhista? Ela vai mandar para a audiência trabalhista uma pessoa que tenha conhecimento dos fatos. Muito provavelmente vai ser o empregado dela, mas não precisa necessariamente ser, né? Por força agora desse parágrafo 3º que está aí, que foi incluído no artigo 843, ok? E aí, dito tudo isso, a gente pode voltar um pouco e formular um conceito para a parte. A gente pode dizer que a parte é aquela que demanda em nome próprio uma atuação jurisdicional do Estado, ou é aquele em face de quem, também em nome próprio, essa atuação é demandada, ou seja, na posição ativa como autor ou na posição passiva como réu. Então veja, quando a gente fala de capacidade, quando a gente fala da parte processual, a gente vai, no normal, no que acontece na maioria dos casos, a gente vai ter uma pessoa pleiteando em nome próprio direito próprio. Excepcionalmente, a gente pode ter uma pessoa diversa pleiteando em nome próprio direito alheio, que é o caso da substituição que a gente já viu. E, dependendo de como esteja a capacidade processual dessa pessoa, dessa parte, a gente pode ter também o contrário. A gente pode ter uma pessoa pleiteando em nome próprio, direito próprio, representada por um terceiro, né? E aí, nesse caso, a gente vai ter a regularização da capacidade processual pelo Instituto da
representação. Ok? Aprofundando um pouco mais essa questão da capacidade, a gente vai ter a terceira camada da capacidade. Lembra que capacidade, temos a capacidade civil, que é a capacidade para ser titulado de direitos e obrigações, que todo mundo que nasce com vida tem. A gente tem a capacidade processual, que é a capacidade de agir ou estar em juízo, que aí geralmente se confunde com capacidade civil, mas em alguns casos a gente precisa corrigir por meio da representação. E a gente vai ter a terceira camada da capacidade, que é a chamada capacidade postulatória, ou seja, é a capacidade para pedir alguma coisa em juízo. A gente já sabe, né, que no processo comum a capacidade postulatória ela pertence ao advogado. Então, ao advogado, ao bacharel em direito inscrito no regulamento inscrito na OAB, é a pessoa que o Estado brasileiro disse que tem capacidade postulatória para vir em juízo, pleitear direito alheio e nome alheio, né? É um profissional do direito que vai, que fez a prova da OAB, né, como vocês sabem, que vai redigir a petição inicial e praticar todos os demais atos processuais em nome daquela parte ali que o constituiu seu procurador. Tá? Porém, aqui na Justiça do Trabalho, esta não é a regra. Tá? Esta não é a regra. O advogado aqui, ele, apesar de ser extremamente importante, apesar da maioria dos processos estarem patrocinados por advogados, a regra aqui, a estrutura sobre a qual foi pensado o processo de trabalho não é essa. Primeiramente, a gente vai falar sobre como é que está desenhada a assistência judiciária no processo de trabalho. Ela está lá, numa daquelas leis especiais, né, que é a Lei 5.584 de 70. Nessa lei, se vocês forem lê-la, vocês vão perceber que a assistência judiciária do trabalhador ela está a cargo do seu sindicato. Então é o sindicato que, em regra, seria o responsável por patrocinar as causas dos trabalhadores perante a Justiça do Trabalho. Ou seja, se um trabalhador da categoria econômica das empresas que exploram minério, extração de minério, precisar reclamar alguma coisa contra essa empresa na Justiça, ele tem que ir onde? Ele tem que ir no seu sindicato, que o seu sindicato por lei, quem tem o dever de prestar essa assistência judiciária. E veja, a lei fala que a pessoa que vai se socorrer do sindicato para ter essa assistência judiciária não precisa ser sindicalizado. Qualquer trabalhador que integrar aquela categoria econômica teria direito a essa assistência judiciária pelo seu sindicato. E seria um ônus aí que o sindicato teria que ter pelo fato de prestar esse serviço sindical. Ao longo do tempo a gente percebeu que aí, a partir disso, aliás, esse modelo que foi escolhido por essa lei justifica, sabe o que? Justifica o fato de que até pouco tempo atrás não existia na Justiça do Trabalho honorários de sucumbência para um advogado particular que patrocinasse a causa de algum trabalhador. Os honorários de sucumbência na Justiça do Trabalho eles eram devidos apenas se o processo fosse patrocinado pelo sindicato da categoria. E aí, sempre que os advogados pediam honorário de sucumbência antes da reforma, o juiz indeferia porque dizia que o trabalhador não estava representado pelo seu sindicato. Aí isso mudou, né? A lei acabou se dobrando à realidade. E qual é a realidade? A realidade é que a maioria dos trabalhadores não procura o seu sindicato para entrar com a ação. Procura um advogado trabalhista particular que vai prestar essa assistência jurídica para ele. Obviamente que o advogado vai cobrar. E os contratos que são feitos aqui na área trabalhista, geralmente são aqueles contratos que o advogado recebe no final. O cliente promete pagar a ele uma parte do que ele auferir naquele processo. Então, inicialmente o trabalhador não tem nenhum gasto, o advogado assume também o risco de trabalhar naquela demanda para receber no final, de acordo com o sucesso dela, e aí aceita patrocinar essa causa. Mas não é a regra, tá? A regra seria a assistência do sindicato. Porém, apesar de não ser a regra, é o que mais acontece, né? Vamos dizer assim, a realidade. E aí, olhando essa realidade, que em 2017 a reforma trabalhista criou
instituiu, né, os honorários sucumbenciais também para os advogados particulares na Justiça do Trabalho. E advogados do trabalhador e também advogados da empresa. A gente vai ver melhor isso mais para frente, quando for falar de despesas processuais. Então, esses honorários de sucumbência que foram criados agora em 2017, eles vêm alterar um pouco essa lógica de que seria o sindicato o primeiro legitimado aí para representar os seus trabalhadores, ok? Se o advogado ele for representar o trabalhador, ele precisa, obviamente, pegar uma procuração desse trabalhador e essa procuração que ele vai passar para o advogado vai passar os poderes normais, os poderes da cláusula judícia, e caso o advogado precise e o trabalhador concorde, ele pode passar também os poderes especiais previstos no artigo 105. Esses poderes são muito importantes do ponto de vista prático para poder o advogado ficar mais à vontade, vamos dizer assim, para trabalhar. Porém, o trabalhador ele tem que ficar muito esperto, né, muito ciente de que são poderes muito, muito sérios e ele tem que ter bastante confiança no advogado que ele está constituindo para poder conferir também esses poderes para ele. Esses poderes especiais envolvem receber o dinheiro, né, poderes para receber o que ele ganhar da ação, poderes para desistir da ação, poderes para renunciar ao direito, poderes para fazer acordo em nome do trabalhador. Então são poderes muito, muito sérios, especiais, né, como o próprio nome fala, e que por isso precisam vir expressos na procuração. Não adianta o advogado somente colocar, inclusive os poderes do artigo 105. Não, ele tem que escrever expressamente quais poderes especiais são esses que você acha lá no artigo 105. O artigo 105 ele elenca os poderes especiais que podem constar na procuração, ok? E uma outra situação que ocorre na Justiça do Trabalho, contrariamente ao que ocorre na Justiça Comum, é que aqui, apesar da assistência judiciária ficar a cargo do sindicato, faltando o sindicato, o próprio trabalhador pode ir à Justiça pleitear o seu direito. Ou seja, a capacidade postulatória ela não é exigida para as ações trabalhistas. Veja, não é que a lei trabalhista, o processo trabalhista, confere capacidade postulatória a quem não é advogado. Isso não é assim. Tá? Não pode ser, porque a capacidade postulatória só o advogado tem. O que o processo trabalhista faz? Ele dispensa essa capacidade postulatória para as ações que tramitam na Justiça do Trabalho. Ok? Então a gente chama isso de jus postulante. A pessoa ela pode, por seus próprios meios, sem assistência de advogado, procurar a justiça e reclamar os seus direitos. Do mesmo jeito, a empresa pode também se defender perante a justiça sem precisar de advogado. Ela mesma comparecer sozinha à audiência, né, por meio do seu preposto, preparar a defesa, apresentar lá para o juiz, enfim, praticar todos os atos do processo sem a assistência de um advogado. Então, às vezes, dependendo do valor da causa, pode ser conveniente, tanto para o trabalhador quanto para a empresa, não contratar advogado. O trabalhador não vai ter que pagar, né, o advogado particular dele, e a empresa também não vai pagar o advogado dela, se a ação realmente não envolver muitos riscos. Né? Imagine você que o cara está cobrando R$500 e o advogado cobra pelo menos um salário mínimo para fazer uma defesa no processo. Então não faz sentido nenhum a empresa contratar um advogado. Ela mesmo pode ir lá e apresentar sua defesa para o juiz. Essa regra do jus postulando ela foi um pouco mitigada aqui pelo TST nessa súmula 425. O TST nessa súmula 425 vai dizer que esse jus postulante ele se limita às varas do trabalho e aos tribunais regionais do trabalho e não alcança as ações rescisórias, ação cautelar, mandado de segurança e os recursos de competência do Tribunal Superior do Trabalho, que é basicamente o recurso de revista e o agravo do instrumento de recurso de revista. Então veja, o trabalhador ele pode ingressar na justiça sozinho, sem advogado, ele pode apresentar um recurso ordinário contra a sentença do juiz de primeiro grau, também sozinho, sem advogado, mas se ele quiser levar essa controvérsia para Brasília, para a instância superior, aí ele vai ter que contratar um advogado, porque o TST não admite jus postulante lá no seu tribunal, tá? No Tribunal Superior do Trabalho. E também se ele precisar manejar algumas dessas ações especiais, né, como a ação rescisória, mandado de segurança, ele também vai precisar contratar um advogado. Ok? Então, existe o jus postulante na Justiça do Trabalho, mas esse jus postulante ele foi mitigado
por essa súmula 425 do TST. A reforma trabalhista, ela alterou bastante a questão da gratuidade da justiça aqui no processo do trabalho. Foi incluída aí no artigo 790 esse parágrafo 3º, né, foi dada essa redação aí do parágrafo 3º do artigo 790 da CLT para trazer um critério objetivo para o juiz aferir se a parte que pleiteou a justiça gratuita tem ou não esse direito. O critério é perceber remuneração, né, inferior a 40% do limite máximo do regime da Previdência. O regime da Previdência deve estar pagando acho que uns R$6.000 hoje, e aí 40% dá mais ou menos R$2.400. Seria esse o teto para que o trabalhador fizesse, para que a pessoa fizesse jus aos benefícios da gratuidade da justiça na Justiça do Trabalho, depois da reforma. Antes não era assim. Antes a gratuidade bastava uma simples declaração, não precisava comprovar nada. Então, em 99% dos casos, o juiz deferia essa gratuidade, independentemente de prova, bastando um simples requerimento no processo. Hoje, com esse critério objetivo, a gente já percebe alguns juízes aplicando essa regra e pedindo aí para o trabalhador comprovar, dependendo do caso concreto, né, que ele se enquadra nesse percentual. Agora, tem uma questão que ficou bem complicada com isso, que foi a questão do artigo 790, letra B. Né? Por quê? Porque nesse artigo 790B, que foi incluído pela reforma, ele vai dizer o seguinte: a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão do objeto da perícia. Significa o quê? Significa que você entrou com o processo pedindo verbas rescisórias, horas extras e adicional de insalubridade, por exemplo. E aí, para poder o juiz analisar o adicional de insalubridade, o que ele precisa? Ele precisa de uma perícia feita por um perito da confiança dele, um perito judicial, que vai lá fazer a perícia e analisar se tem ou não insalubridade naquela relação de trabalho. E aí, dependendo do que essa perícia disser e dependendo de qual seja o entendimento do juiz sobre o laudo, já que ele não está vinculado às conclusões do laudo, a parte ela pode ser vitoriosa no objeto da perícia ou pode ser sucumbente no objeto da perícia. Então, se, por exemplo, o perito for lá e olhar e disser que não tem insalubridade nenhuma, e o juiz acolher esse laudo do perito, o juiz vai julgar improcedente o pedido de insalubridade. E aí o juiz pode julgar procedente a verba rescisória e julgar procedente as horas extras, mas esse pedido de adicional de insalubridade ele julgar improcedente. Então veja, quem vai pagar esse perito se essa perícia for improcedente? Até então, o entendimento que se tinha era que a perícia ficava a cargo de quem a requeresse. Então, se a empresa, para poder fazer a prova que ela precisar demandar uma perícia, ela que pagasse o perito, independentemente do sucesso dessa perícia. Se ela ia ganhar ou perder na perícia, ela que pagava. Com esse novo dispositivo, o ônus de pagar a perícia fica para quem perder no objeto da perícia. E o mais sério é o seguinte: ainda que a parte seja beneficiária da justiça gratuita. Então, vê como é complicado isso. O juiz reconheceu que a parte está dentro desse percentual do RGPS, desses 40%, reconheceu que ele é pobre, reconheceu que ele merece a gratuidade da justiça, mas se ele for sucumbente no objeto da perícia, para analisar questões de insalubridade ou saúde e segurança, ele vai ter que pagar essa perícia. E aí o Estado, né, só vai pagar esses honorários de substituição a ele se os outros créditos que ele receber no processo não forem capazes de suportar o pagamento dessa perícia. Então imagine que a perícia custou, sei lá, R$1.500 e esse exemplo nosso aqui, o trabalhador ganhou R$1.000 de horas extras e R$500 de verba rescisória e perdeu a perícia. Nesse caso, os R$1.500 que ele vai ganhar no processo vão ser todos retidos pelo juiz para pagar esse perito, porque é assim que está na redação do artigo 790B. Se por acaso o trabalhador não tivesse ganhado nada no processo, aí quem pagaria esse perito seria a União, por meio de um fundo próprio. É o que diz aqui o parágrafo 4º desse mesmo artigo. Mas vê como isso contrasta diretamente com o que diz o artigo 5º da nossa Constituição. Nesse artigo, o inciso
74 vai dizer que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A Constituição não limita, não coloca condições e diz que essa assistência jurídica ela é integral. E não é somente para uma parte do processo e não para outra. Então fica aí essa discussão sobre a constitucionalidade dessa nova regra que impôs ao sucumbente, no objeto da perícia, o ônus de pagá-la, mesmo que seja beneficiário da justiça gratuita. Por fim, para a gente terminar, um assunto bem tranquilo, porque não é tão importante, são as comissões de conciliação prévia. Essas comissões, elas foram criadas aí, estão previstas lá no artigo 625, foram criadas aí no ano 2000, por uma reforma trabalhista que houve lá no ano 2000, e a ideia era que antes do trabalhador procurar a justiça do trabalho, ele teria que submeter esse conflito a uma comissão de conciliação que seria formada pelo Sindicato dos Trabalhadores e o Sindicato das Empresas. Então existiam de fato essas comissões, tinha lá a figura do conciliador, tinha lá um representante da empresa, um representante do trabalhador, e essas comissões de conciliação elas tentavam ali, antes do processo ir para a justiça, formular ali um acordo para que aquela demanda não precisasse ir para o judiciário. E o interessante desse assunto é que no artigo 625, deixa eu ver qual é a letra. Bem, um desses incisos aqui exigia que para que o trabalhador ingressasse com a ação trabalhista, exigia que a causa fosse previamente submetida à comissão de conciliação. E aí, se ele submetendo a causa à comissão de conciliação, lá não pudesse ser feito o acordo, ou porque a empresa não quisesse, ou porque a empresa não compareceu, o conciliador da comissão fazia uma certidão, que a gente chamava de certidão de malogro, e ele pegava essa certidão de malogro, juntava no processo, juntava na sua petição inicial e dava entrada no processo. Então, era uma condição de procedibilidade a submissão prévia da ação à comissão de conciliação prévia antes de ir para o judiciário. Aí, o que é que aconteceu? As entidades reclamaram e tudo, entraram no Supremo contra esse inciso, e aí o Supremo decidiu, nessa ADI 2237, que a comissão de conciliação prévia é um meio legítimo, ela pode funcionar, ela deve existir, porém, ela não é obrigatória. Se o trabalhador quiser, independentemente da comissão de conciliação prévia, ir direto no Poder Judiciário reclamar o seu direito, ele pode fazê-lo sem ter que apresentar essa tal certidão de maluco. Tá? Então, é só para vocês saberem que existem essas comissões por aí afora, que em Marabá eu não tenho notícia de nenhuma, mas nas capitais tem, lá em Recife tem várias, e a ação pode ser resolvida lá. Se for resolvida lá, se for lavrado um termo de conciliação lá, esse termo tem força de título executivo extrajudicial, pode ser executado na Justiça do Trabalho, caso não seja pago, mas o trabalhador de forma alguma está obrigado a apresentar sua ação primeiro lá, antes de entrar na Justiça do Trabalho para reclamar o seu direito, ok? Por força dessa decisão do STF. Então essa foi a nossa aula número 4, aula mais comprida um pouco mais complicada, e aí a próxima aula número 5, vai ser uma aula mais prática sobre atos processuais, prazos processuais. Até lá!